caríssimo Germano, bem-vindo! Tudo bem? Olha, vai ser meu convidado nas grandes conversas que vamos gravar. Amanhã. Sim, amanhã. Não era para dizer amanhã, mas não faz mal. Não vai dar amanhã. Mas eu sou muito mais séria. Noutro contexto, porto muito melhor. Sim. É só Mas para amanhã, avisar. mas é amanhã. É amanhã, é. Não vai dar, é amanhã para os nossos telespectadores. Está bem, mas eu só queria saber se é amanhã. É amanhã. Fica combinadíssimo. E a gravação é logo às 2h30. 2h30, nada falha. Eu quero ir à tomada de posse da Câmara. Que E é muito bem, amanhã. às 4h30, não é? 4 horas. 4 horas, chega mais do que a tempo. Eu às 4 já estou a preparar o Porto Live da manhã. Paulo, campeão mundial de moto. Estou a brincar. É verdade. É Paulo Gonçalves, mas não é este. Não. Sabes quantos Paulos Gonçalves é que há aqui no Porto Live? Amanhã vamos entrevistar o Paulo Gonçalves, campeão Sim. mundial. Depois há o Paulo Gonçalves que faz a parte de comunicação da Apicaps. Que é meu amigo e foi, é? foi meu colega na Escola Superior de Jornalismo do Porto. Boa. E o Paulo Gonçalves da Porta Editora. Bem-vindos, é com grande prazer que o recebo e 2 dias seguidos é uma honra que só para alguns, não é? É o meu caso. Vamos mostrar o livro. Portanto, Porto, viagem ao passado, que nos leva, Germana, a determinados locais e ruas e da forma como eram vividos, se não estou em erro, no século XIX, é isso? Algumas no século XIX, outras mais para trás, outras mais para a frente. Não tem épocas definidas, como não tem uma cronologia, não há uma cronologia nas crónicas. Há assuntos e histórias sobre o Porto. Histórias sobre o Porto e, sobretudo, sobre as pessoas, porque Que é o que mais livro, gosta, não é? Exatamente, o livro tem, eu costumo dizer que é um livro com gente dentro, porque as crónicas que eu escrevo semanalmente, publico semanalmente ao domingo no Jornal de Notícias, são para as pessoas, têm um fim pedagógico, isto é, a minha intenção é dar-lhes um fim pedagógico, que é no sentido de que as pessoas, vivendo numa rua que tem uma história, sabendo que essa rua tem uma história, ajuda a que as pessoas tenham algum orgulho nessa rua e a preservem. Cuidem dela, tratem, tenham-na mais limpa e saibam até, quando são procurados, poder dar alguma explicação sobre a origem da rua. Isso é muito importante para as pessoas que nos visitam. Antigamente sabia-se. Sim, e hoje também já se vai sabendo. Vai sabendo. Já Mas eu se lembro, sabe. por exemplo, na escola havia muito o trabalho das pessoas escreverem sobre a história do nome da sua rua. Eu lembro-me de fazer isso no meu tempo. Por acaso, a minha filha ainda não fez, mas espero que faça um dia. É importante que as pessoas conheçam a cidade onde vivem e não só, porque com certeza este livro será lido por muitos que têm um encanto e que querem conhecer melhor a cidade do Porto, Paulo. Sim, e sobretudo é importante quando se fala de uma cidade com a história secular que tem o Porto, e uma história única, uma cidade com uma identidade ímpar e que se afirma constantemente, apesar de todas as dificuldades e de todos os constrangimentos e que se torna ainda mais gritantes numa situação difícil como o país atravessa. É por regra, nestas alturas, que o caráter do Porto se torna ainda mais presente. Aliás, há uma passagem numa das crónicas do Germano que fala de um episódio do lançamento da primeira pedra do antigo Palácio de Cristal, não é assim, Germano? É. Há Mas muitas está aqui neste livro. Está aí nesse livro, mas há muitas histórias. As pessoas gostam de histórias. O jornalista é um contador de histórias. Portanto, eu não sou um historiador propriamente dito, digamos assim, não sou aquele historiador metódico que cita as fontes todas, que é obrigado a citar. Não, sou um contador de histórias e, portanto, quer dizer, contar a história, por exemplo, do Mosteiro de Monchique. O Mosteiro de Monchique, como é que foi fundado? Foi o único mosteiro que foi fundado por iniciativa particular. Os outros ou eram o bispo ou o rei que fundava. Aquilo foi por iniciativa particular, por um voto feito, porque era um casal muito rico que não tinha filhos e queria ter descendentes,
para gerir depois a fortuna que eles tinham angariado. Portanto, fizeram um voto de, se tivessem um filho, um descendente, construir um mosteiro. Mas depois as histórias que há sobre o mosteiro, por exemplo, um barqueiro que vinha de noite com uma viola cantar madrigais às freiras, não é? E a abadesa queixou-se à polícia que ele vinha lá e ele disse na polícia: não, ela tem ciúmes, que eu já cantei para ela e já estive na cela dela. Portanto, este tipo são estes tipos de histórias também que o Porto tem muitas histórias. Já a gente, nessa altura, fazia a história. Sim, a gente fazia a história. Até esta característica, porque eu, na pesquisa que já estou a fazer, há sempre, e dá para perceber que o germano é verdadeiramente encantado pelos portugueses. E há determinadas características que são muito nossas e que não nasceram ontem e já vêm desde há muito tempo. São intrínsecas. Porto é uma cidade única, é uma cidade feita, assente em granito, os seus monumentos são no granito, o granito é duro, não é cinzento, mas nós não somos cinzentos, somos umas pessoas abertas, liberais, somos umas pessoas que estão sempre prontas para o diálogo, para abrir, mas quer dizer, mas se nos tocam naquilo que é nosso, nas nossas coisas, pronto, então aí há 30 por uma linha. Há uma expressão tão engraçada nossa que é: eu sou muito amiga do meu amigo, mas quando me pisam o calo, não é? Exatamente. Mas é verdade. É verdade isso. Mas há tradições que se vão mantendo, porque nós temos uma tradição liberal. Por exemplo, nós tivemos recentemente um acontecimento que marcou a cidade, que foi aquele caso do Coliseu do Porto. Coliseu do Porto, aquele momento. Aquilo foi espontâneo, mas aquilo é sequência exatamente do que é a gente do Porto, porque quando um dia, no tempo dos Filipes, fizeram às mulheres que fiavam um tributo, um imposto mais nas maçarocas, elas revoltaram-se, não é? Um dia vieram mobílias de Inglaterra, mobílias pelos ingleses, mas não só pelos ingleses, e os nossos marceneiros disseram assim: serão melhores que as nossas? Se forem melhores que as nossas, deixamos eles para em vendas. Mas eles foram aos barcos, viram, não eram melhores, nós até fazemos melhor do que isto. Estilhaçaram-nas, não é? Quer dizer, portanto, é este tipo de atitude que queria nós saber o porquê, mantemos. não é? Nós não nos deixamos ficar, Exatamente. não acatamos com facilidade. Exatamente. Não é? O nosso liberalismo, mas o nosso liberalismo não nasceu espontaneamente em 1820, naquela Revolução. Sim. Vem da Idade Média, do tempo em que os nossos mercadores iam para Bruges, para a Flandres, andavam lá nos seus negócios, sentavam-se à mesa com os seus comparsas de lá, falavam com eles, adquiriam ideias novas, vinham com ideias novas, chegavam cá e aplicavam-nos. O liberalismo nasceu aí, começou nas lutas contra o bispo, portanto, a prepotência do bispo, que era o senhor da cidade. Portanto, o liberalismo nasce a partir dessas coisas. Eu amanhã sou uma sortuda. 50 minutos só para mim, com o Germano, maravilha. E vai chegar a tempo, mais do que a tempo, ao seu compromisso às 4 da tarde. Já foi apresentado? Paulo? Já correu lindamente na sexta-feira à noite, na Igreja dos Clérigos. Apesar do mau tempo, teve uma noite tipicamente do tripeira, mas teve e agora muita gente. está no alerta laranja e os germanos já vêm a condizer e tudo, tal como ao Porto Alegre. Pois é. É verdade, correu muito bem, muito bem. E já está à venda então? E já está à venda. Muito bem, deixamos o convite. Muito obrigada aos dois, foi um prazer. Obrigado. E vemos amanhã como combinado. Seguimos viagem, vamos aqui virar.